Entramos aqui? Entramos online ao vivo nesta sexta-feira de meu Deus, dia. Que dia é hoje? Dia 17? Ah, ela aí. Tia, já te chamei, bonita. Oi, doutora. Entrou. Foi? Saúde. Tá feio esse happy hour, hein? Só na água também, só que só na água. Que bonito. Acho que é porque tá cedo, né? Não, é porque nós somos muito Quanto saudáveis. tempo! Nossa, eu tava até com saudade de você. Faz o seguinte, abaixa um pouco a sua câmera, tá parecendo muita parede, pouca você. Pois é, eu tô. Deixa eu tirar um livro aqui do meu suporte, peraí. Ah, gambiarra. Toda. Sempre. Tá certo. Melhorou, né? Melhorou. Vou me acomodar aqui. Acho que eu vou sentar no sofá. Quando ficar mais frio, a gente vai fazer esse sextou, eu vou fazer na frente da lareira, tá? Porque eu acho que o clima pede. Clima de happy hour, né? Um clima à vontade. Olha, Carol, oi! Quanto Carol. tempo! Tava até com saudade Bom, de vocês. Ó, já let's. deu 2 minutos, já enrolei. O que Então que a gente vai vamos. falar hoje? Então, a gente podia botar aqui, né, o tema. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, Tema. com Porque certeza. Vai lá, nós manda somos bala. pessoas Eu não muito sei tudo chiques. isso. Peraí. Opa! João Luiz e minha mãe lá de Portugal. Para além dos livros. Ah, é. Esse Aí foi agora tem que um fixar, tema né? que não me lembro quem foi que sugeriu Eu na acho nossa. que Isso, foi pode ser. a. Como é que faz para fixar, gente? Não tô conseguindo. Uma pergunta. É fixar comentário. Pronto. Ah, conseguiu? Ah, bom. É, É, foi, ué, não eu me lembro quem segui. foi que sugeriu. Eu não por nada, mas eu acho que eu estou vendo só uma parede. É, não me lembro quem foi que sugeriu, mas sugeriram esse tema. E, né, bora lá. Então, eu acho que foi a Leilane, ou foi a Rayane ou foi a Leilane, não me lembro bem. Mas, saudade também. É, na verdade, é um tema que a gente já vem, nós, né? A gente já vem conversando há um tempo. Vira e mexe, a gente conversa um pouco, né? Isso começou. Tá, eu acho que dá para baixar um pouquinho o teu volume. Eu tô ouvindo um pouquinho de Tá eco. dando retorno? É, eu abaixei um pouquinho mais o Melhorou? meu. Vamos ver, acho que melhorou. Melhorou? Parece que para mim, sim. Então, assim, Tudo na bem aí, verdade, pessoal? Tá dando para ouvir se direitinho? tiver Se algum tiver problema, alguém avisem aí? pra gente aí, por favor. Mas, na verdade, sobre o tema, né? O que é esse tema para além dos livros? É um tema que é uma desculpa para a gente poder falar de algo que a gente considera importante, né? Eu venho percebendo, né? Eu sou uma pessoa bastante observadora, né? E eu venho percebendo aí, nos últimos tempos, muito assim, um movimento, não só aqui no Instagram, mas eu vejo assim, na vida mesmo, né? As pessoas, muitas assim, querendo desenvolver uma vida intelectual, né? Ter uma vida intelectual, quer dizer, ler mais, buscar autores melhores, etc. Quer dizer, se desenvolver, né, o tal do autoconhecimento que a gente tanto fala, né? Que está tão em voga. E eu, né, sou uma pessoa tão amante dos livros, né? Pode parecer meio contraditório que eu venha, que a gente traga aqui, de algum modo, questione isso, né? Mas o que acontece é que na minha observação, e aí através das nossas conversas, eu comecei a perceber que existe uma certa ênfase grande nessa intelectualização, mas que se a gente busca somente leituras e mais leituras e mais leituras e mais cursos e mais cursos e mais cursos, só isso, sem uma base, quer dizer, sem um ser, uma pessoa que sustente tudo isso cai num discurso vazio, quer dizer, isso cai num lugar mais vazio, é um lugar que não tem tanta, não é tanto valor para dizer, Substância? mas tanta substância. Eu não queria me repetir, mas acaba que é isso, né? E aí eu sempre gosto de trazer a referência, né, de que eu vejo que existe aquele... Bom, o que é quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de ler, de buscar e etc. Quer dizer, eu sou pró, digamos assim, tudo isso, né? Até porque é um movimento que eu vim fazendo ao longo da minha vida, né, até aqui.
Mas eu acho que ele precisa vir junto com algo mais, né? Junto com o próprio fortalecimento da personalidade, o próprio amadurecimento da própria pessoa, né? Para não cair nisso. E aí eu gosto de lembrar, né, que no fundo, eu acho que para além de intelectualização, eu acho que a gente está falando ou querendo falar em sabedoria, né? Em alguém que busca ser sábio, né? Busca ter sabedoria na vida. Busca ser um homem, um ser humano, né? Um homem, uma mulher, sábios. E aí, eu sempre tenho aquela referência do homem do campo. Não quer dizer que todo homem do campo, né? Não vamos cair aqui numa coisa de uma romantização da coisa, não é isso. Mas, de fato, sim, existe o homem do campo que é muito mais que é um ignorante, digamos, em termos de leitura, tá? Uma pessoa que não tem nada, nunca leu, né, Sertilanges, nunca leu Platão, nunca leu, né, os grandes aí, mas é um cara que está super conectado com a natureza, é um cara que conhece sobre as estações do ano, é um cara que ele vai conhecendo sobre a vida. Ele é um cara observador da realidade, né? É um cara que entende qual que é a sua circunstância, é um cara que ajuda, é um cara que eu digo, é uma pessoa, tá? Uma forma de falar, como boa carioca, né? Mas o que eu quero dizer é que, para fazer aqui uma introdução e passar a bola para você, é que eu vejo que, bom, vamos com cuidado, vamos com calma, porque tem muito ignorante letrado e muito sábio que nunca leu. Entende o que eu quero dizer? Então, um pouco assim, quer dizer, até para situar, né? Hoje a nossa estreia aqui no Sextou com Caju, e a gente acabou engatando, nem falando com água. Hoje com água. Mas, assim, a ideia são reflexões, né? É um bate-papo aí um pouco a partir de... Já tem várias sugestões aí que o pessoal tá mandando, mas é um bate-papo a partir de reflexões que a gente acaba tendo, né? Nós duas. E a ideia é que a gente possa, num curto espaço de tempo, abrir espaço para reflexões com outras pessoas, né? Então, a gente pensa, né? Por que manter só pra gente, né? Por que não abrir? E aí, daí surgiu essa ideia, né? Só para explicar aqui pro pessoal. Mas eu fechava aqui o meu início, né, de fala com isso, né? Pra gente tomar esse cuidado. E só para deixar claro, né? Quer dizer, eu não estou falando que eu sou contra a leitura, muito pelo contrário, né? Até porque seria extremamente contraditório vindo de mim. E a gente tem aqui no Instagram, inclusive, imagina quantas páginas, quantas pessoas que trazem isso de uma maneira tão bonita, né, e tão assim organizadora até, né, facilita para todos nós, para a gente mesmo. Mas é só assim, a gente não pode ter a gente tem que ter um cuidado, eu acho, porque da minha observação eu percebo que de uma maneira geral e até puxando um pouco aqui a sardinha também pro nosso viés aqui, né, para os psicólogos, digamos, né, para os nossos colegas. A gente tem que ter um cuidado para a gente não cair nisso. Quer dizer, é para além dos livros, é para além das técnicas, é para além dos temperamentos, é para além das camadas, é para além de tudo que a gente possa, tipo assim, se esconder por trás, né? Então, eu acho que a reflexão, ela parte um pouco desse incômodo, digamos assim, né? E aí eu toco para você vinha me contando coisas interessantes aí mais cedo. Até de ontem, né, da aula do Ivo. Eu estava ouvindo você falar agora, de repente acenderam umas luzes que eu não anotei. Como boa não sanguínea, meio que esqueci, mas tudo bem. Engraçado, você estava falando do homem do campo, né? E o quanto, na verdade, se a gente for pensar em intelectualidade dentro da busca da verdade, busca pela verdade, né? A verdadeira intelectualidade, não uma pseudo. Esse cara aí do campo, né, tá bem conectado com essa busca da verdade, né? Me parece. Até porque ele está de fato inserido na realidade e observando a mesma, né? Uhum. Então, acho que para mim me veio um pouco isso quando você estava falando. E o quanto isso realmente é importante. E se a gente e está para além dos livros, quer dizer, se o livro, se a intelectualidade que a gente busca, que não é essa que eu estou falando, mas né, permitir chegar nesse ponto, maravilha.
Mas isso tudo vai precisar de uma personalização, né? Uhum. De uma Passar individualização, pela né? pessoa. Sim, passar pela pessoa para que fique um pouco para além daquilo. Lembra na minha live com o Ítalo, eu lembro que ele comentou a respeito dos psicólogos sobre o jargão do psicólogo, né? O Sim. se esconder por trás de uma. No caso, ele estava falando do jargão, né? Mas a gente pode pensar nisso, né? Se esconder por trás de uma intelectualidade, por trás de uma técnica, por trás de uma fala emprestada de um autor, ou por trás, né, enfim, de conhecimentos que mais do que internalizados e elaborados e colocados na vida, você acaba usando de forma a colecionar esses conhecimentos para se situar, né? Se situar como assim, quem eu sou no mundo. Eu sou uma pessoa que, olha só, todos os meus, esses coleguinhas aqui, eu carrego eles comigo. Uhum. Mas é isso mesmo que a Rafaela falou e que você estava falando antes, né? Se a leitura não cai em terreno fértil, é um problema, justamente, né? Exatamente. O ponto é Tem a ver com justamente esse. isso. E, e aí, isso me lembra, né, aquilo que eu estava te falando mais cedo, quando comentei a respeito da Super Live, lá da aula do Ítalo de ontem, né, quando ele falava a respeito ali da Bíblia e dos relacionamentos, né? É claro que vai fazer uma digressão enorme para chegar nessa colocação, mas é o que ele diz, né? Se você acha que você vai vivenciar a religião a partir da Bíblia, você não vai, de fato, vivenciar a religião. Na verdade, você vai vivenciar a religião até determinado ponto. Eu não vou repetir o que ele falou, porque não Uhum. é... Quem quiser, assiste lá a aula do Ítalo, ainda mais os psicólogos, vale super a pena. E quem não é psicólogo também pode assistir, que vale super a pena. A propaganda, a gente ia cobrar com Mas essas o propagandas ponto para é um. que você está falando assim, que não tem a vivência só pela leitura, mas tem que ter a prática, né? Porque senão Mais do não que tem isso, substância. na verdade, o que ele diz é que, né, no exemplo que ele está dando, né, da religião em relação à Bíblia, o que acontece? A questão da técnica, né, de você adquirir um conhecimento que você leu, que você consumiu aquele conhecimento, mas, porém, no caso da religião, você vivenciar a religião num nível em que seria almejado seria a relação pessoa a pessoa. Sim. O que a Bíblia, por exemplo, eu estou usando o exemplo que ele deu ontem, né? E é fato, a Bíblia ela não foi escrita para mostrar para Camila, para Juliana, para Rafaela, para Maria Amália e para todo mundo que está aí, como ela deve ser na vida dela, ou observando a vida dessa pessoa, mas ela é escrita de forma geral, para uma humanidade, ou seja, você não individualiza. Você Uhum. não tem como, a partir de uma escrita ali, você de fato se relacionar com uma pessoa, ou seja, como você falou e como a Rafaela escreveu ali. Se não tem um Isso. terreno fértil, quer dizer, você de fato não está posicionado enquanto ser humano ali, no caso, diante de um outro ser humano, e aí a gente está falando para psicólogos, mas a gente está falando para pessoas. Porque em termos de relacionamento, a gente vai ver que hoje em dia, e aí em tempos de quarentena ainda mais, né, as pessoas vão buscar, diante dos relacionamentos, elas vão buscar soluções no relacionamento de forma tecnicista. Bom, então, vou ler aqui aquele livro, aquele manual, vou ver aquilo outro e vou resolver o meu problema de relacionamento. Quando não. O relacionamento é entre você e o fulaninho, você e a fulaninha. É evidente que, quer dizer, esse conteúdo intelectual, né, esse saber que os livros trazem, enfim, a gente está falando para além dos livros, né, que a gente adquire quase que comprado, é lógico que ele tem um lugar, é lógico que ele é importante, mas ele vai cair onde, né? Uhum. Ele vai cair dentro. Então assim, eu comprei ali o manual, porque eu estou tendo um problema com meu marido, aí eu vou ler. Estou falando para o público em geral, mas eu posso falar para os psicólogos tomistas, que Sim. querem seguir lá o São Tomás, que
o cara, né, ele... E vou ler lá a súmula teológica e vou tentar pôr em prática as virtudes, mas assim, legal, pô, legal. Só que o cara não. O cara que vocês estão seguindo, por que vocês não tentam então seguir a vida dele? Porque ele escreveu o negócio. Né? Então ele de fato pôs em prática, não é só decorar o tal do negócio, eu sei tudo isso. E eu dei o exemplo do tomista, mas eu podia ter falado de outra coisa. Sim, Então, assim, sim. no relacionamento eu vou lá e compro um manual, manual de como o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Vou pôr em prática aqui. Tá bom, mas você vai pôr em prática com o Zezinho, você vai pôr em prática com a Marianinha. Sim. Então, assim, todo o conhecimento que a gente adquire de forma técnica, ele tem que cair num lugar que vai fazer sentido. Uma pessoa que vai usar esse treco. E de preferência que não vai usar de forma como um arsenal, como uma munição contra o outro. Não, eu sou detentor da verdade. Eu conheço, eu li. Olha, eu li nesse livro aqui. Eu sou especialista em whatever. Eu sou especialista naquilo. Porque, meu... E aí, cara, assim, né, cara, o que acontece é que a Rayane aqui em cima, eu fui puxar, ela escreveu, ela foi bem no ponto, né? Ela colocou, não é só ler, mas ser. E justamente, né, o que a gente está querendo dizer aqui é o quê? Quantas vezes aqui no Instagram ou na vida, né? Até quando começou a quarentena, eu recebi algumas perguntas, assim, né? Tipo, Juliana, qual o livro que você indica? Porque para quem está assim, muito ansioso, o que eu posso ler para ficar menos ansioso? Ou o que eu posso ler para ter menos medo? Ou para me relacionar melhor com meu marido? Ou etc. Aqui a lista poderia ser qualquer coisa, né? O ponto é, ler, a leitura, ela é muito bem-vinda. Mas o que a gente está dizendo aqui é que o que transforma, na verdade, é realmente a vivência, né? A experiência da convivência pessoa a pessoa. Seja num relacionamento, seja na própria religião. Quer dizer, se eu não pratico a religião e não me relaciono com Deus como uma pessoa, então de que religião? Que religião é essa? Isso cai num lugar vazio, entende? Se eu, enfim, tenho um namorado, tenho um marido, mas eu me relaciono e vem aquelas perguntas do tipo colérico com sanguínea. Tipo, sabe assim? Bom, são duas pessoas. Até outro dia você não sabia nem o que era isso. Né? Então, assim, o perigo quando a gente fala para além dos livros, não é só para além dos livros. É para além dos livros, é para além das características, das técnicas, se a gente for falar aí de psicologia, ou se a gente for falar de médicos, das teorias, né? Enfim, quantos médicos a gente vê, né, que se escondem por trás de, enfim, da própria... Enfim, a medicina especialidade? Muito, especialidade, né? Então, quer dizer, aí você deixou de ser médico, assim, o que seria mesmo o ser médico, porque hoje a gente tem poucos médicos, que a gente pode dizer, né? Quase como aquele médico de família de antigamente, que conhecia você, conhecia a tua história, conhecia as tuas dores, né? Independente se você tem um problema no dedo, na coluna ou na cabeça, né? Ou no coração, ou sei lá onde. Então, assim, quando a gente puxa, né, essa reflexão, é no sentido de que, bom, é muito interessante a gente ler, né, sobre ansiedade. Tem milhares de livros aí. É muito interessante a gente ler sobre a vida intelectual. Quer dizer, eu sou a primeira delas, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa que eu adoro ler, né? Mas se a gente puxa aqui um pouquinho agora para a nossa área, né, para a psicologia. É a Marta lá da Suíça. Beijo, Marta. Se a gente puxa para a nossa área aqui da psicologia, né? Quantas vezes, ou principalmente quando a pessoa está começando por uma insegurança, a gente já falou em alguma outra situação sobre isso, o perigo que é a gente se esconder por trás de muitas técnicas, de muitas ferramentas, de muitos recursos. Eles todos são bons, entende? Por natureza eles são bons, não importa muito. Se vem da TCC, se é da psicanálise, se é da tomista, se é disso. Tem milhões de recursos, que bom! Eu também sou outra uma buscadora, sempre fui buscando mais e mais recursos, porque eu acho que tudo isso ajuda no trabalho, né? Mas, se não existe uma pessoa com uma personalidade consistente que sustente tudo isso, para passar para o paciente, inclusive essas técnicas, essas ferramentas, esses recursos todos, bom, isso cai num lugar vazio. Né? E o que transforma, como muito bem a gente diz e repete aqui todo o tempo, é a personalidade.
é na relação que o outro se transforma. E a gente também. Por isso que, bom, se fosse assim, então para que a gente iria entrar para... Bom, para além aí de... Não vou fazer parênteses sobre a faculdade de psicologia, tá? Mas digamos, se a pessoa pudesse falar, eu tenho problemas e eu vou para a faculdade de psicologia porque eu vou estudar bastante e aí eu vou me curar dos meus problemas emocionais, digamos. Né? A gente sabe que isso acontece muito. Mas se fosse, então, só isso, bom, você nem precisa fazer faculdade. Você lê ali um monte de coisa, sozinho no teu quarto, e tá tudo resolvido. Que bom, maravilha. Nem precisa de psicólogo. Nem precisa de médico, nem precisa de nada. Você tá lendo, tá resolvendo. Não é assim, né? A gente sabe que precisa de um outro com uma personalidade mais amadurecida que eu, para que eu possa me transformar. Para que, às vezes, algo muito simples, uma técnica muito simples que o psicólogo ali, enfim, não precisa ser psicólogo. Pode ser uma pessoa na vida, pode ser alguém da minha família. Mas se eu tenho uma personalidade amadurecida, e eu sou, como a Rayane dizia, né? Você tem que ser antes de tudo, eu tenho a possibilidade de transformar o outro. Pelo exemplo até. Né? Não é que eu vou enfiar a goela abaixo. Mas enfim, eu sou. Né? Aquilo assim, eu tenho as raízes fincadas no solo, como você falou, os pés na realidade. Então, a partir desse momento, eu tenho a condição de tocar o outro no seu íntimo, né? Transformar a vida do outro. E isso pode ser feito por um cara que está lá no campo, que nunca leu Sócrates, Platão, nunca leu nada disso. Entende? Então, assim, o meu ponto aqui é, então, Juliana, então é isso, nem precisa ler mais. Que bom, eu nem gosto de ler, então agora, maravilha. Estou descobrindo que é esse o caminho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo, e é uma provocação sim, é que sim, existe aquele cara simples, humilde, né? Que a gente não dá muito valor, mas que se eu sentar do lado dele, ele sabe muito mais sobre a vida do que eu, que estudei tanto. E que abro a boca para falar a todo canto. Porque Platão, Sócrates, Sertilhanges, isso e aquilo. Né? Então, assim, entende? É um pouco, talvez o meu ponto aqui seja muito esse, né? Que a gente conversou. É deixar essa pitada aí de provocação, mas uma provocação positiva, quer dizer, que puxa a gente para fincar sempre os pés na realidade. Para olhar primeiro, antes de tudo, para a gente mesmo. Né? Porque, como você falou, você começa a ler, aí você fala, olha, agora eu estou entendendo tudo. Fulano é assim, exatamente assim, como está dizendo aqui no livro. Sempre soube. É assim, é egoísta, é assado e tal. Mas eu não percebo que, bom, só vale aquilo ali se primeiro, antes de tudo, eu olho para mim mesmo. Eu só posso olhar para o outro se antes eu olhei bastante para mim. Né? Então, assim, para além, qualquer um de nós, os psicólogos, então, nem se fala. Né? E até ser um bom psicólogo, se você já não se examinou muito, então tem alguma coisa errada. Mas isso vale para todos, não só para os psicólogos. A gente precisa olhar primeiro para a gente. Diga lá. Não, até porque, né, quando você se preocupa, né, em fazer uma busca intelectual pela verdade, né, essa volta para dentro de si, ela é condição sine qua non, você vai ter que fazer isso, né? Então, toda essa busca intelectual, né, do conhecimento, dos livros, de buscar todo esse conhecimento, ele vai cair num lugar que vai ser muito mais fértil, você vai aproveitar isso muito mais, né? Eu mesma, eu sei que uma das minhas carências e das minhas buscas é, de fato, uma busca de aprofundamento de conhecimento teórico. Uhum. Ou seja, essa fala nossa, de maneira alguma, vai contra essa busca intelectual, né? Uhum. Né? Até porque você falou no começo, justo eu, amante dos livros, é mais um convite, como você falou, uma provocação de reflexão, o que estamos fazendo com esse conhecimento que estamos adquirindo. Estamos usando ele como bandeira, uma bandeira que está hasteada numa areia movediça,
né? Estamos colocando esse conhecimento, essa fachada na frente de quem somos de verdade para a gente se esconder atrás dela. E com isso a gente acaba caindo num lugar vazio mesmo, não toca o outro. A nossa fala ela acaba sendo, né, para quem fica ouvindo, cheia de pompa e bonita, né? E as pessoas até Pode compram, atrair, né? até se Isso. interessam. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo de vaidade. Então, assim, pô, essa pessoa fala bonito, eu vou aprender a falar igual ela e vou repetir. Né? Ou então, nossa, e até porque não é todo mundo nesse mundo que, de fato, faz esse mergulho e vive de forma autêntica. Então, às vezes, uma fala bem bonita, né, chamativa ali, de quem realmente está repetindo aí esses livros, esse conhecimento mais rebuscado, mais erudito, poxa, ela de fato vai chamar uma atenção e falar, nossa, né, isso é o que importa. Até a segunda página. Né? Então, assim, que todo esse esforço para buscar conhecimento, para, né, correr atrás, né, porque gasta tempo, ninguém gasta tempo lá lendo, fazendo essa coisa, gasta dinheiro, porque, né, vai uma bela de uma biblioteca, consome. Que ele não seja em vão, mas que ele esteja alicerçado numa boa consciência de si, alguém que de fato tá de verdade ali, para além, né, dos livros só, né? Para além desse conhecimento. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o ponto é esse. Até a gente vai chegando aqui no nosso horário. E talvez, assim, para fechar, né, o que eu deixaria é um pouco isso, né? Quando você fala, a gente precisa ter uma consciência de si, né? Uma autoconsciência de si. Senão isso não vale tanto. Ou não vale quase nada, eu poderia até dizer, né? Então, o meu ponto aqui seria, bom, vamos seguir, vamos ler, né? Isso é muito importante, mas que a gente não seja um ignorante letrado. Eu acho muito triste. Não, acho, isso foi você que falou até no início, né? Achei bom. É isso, né? Quer dizer, acho muito triste. Porque a gente está falando de um vazio existencial, sabe, cara? Quando eu falo do ignorante letrado, existe um vazio existencial grande aí, nessa pessoa. Então, assim, né? É um parecer eterno, né? Não tem lugar. Então, por quê? Então, o convite fica, para além disso, quer dizer, como você falou, para ter uma autoconsciência de si, o que a gente precisa fazer? Antes de tudo, olhar para dentro. Fazer aqueles autoexames. E que fique claro que isso aqui não é só para o psicólogo, né? Quer dizer, que a pessoa olhe para dentro para que ela possa sair de si em direção ao outro nos relacionamentos, né? Em toda essa. Porque você não vai se relacionar com o outro como um manual, como um livro, como uma teoria. Não tenta se esconder atrás de bom, funcionou ali. É óbvio que tem pessoas que conhecem mais sobre determinado assunto, sobre outro assunto, e é óbvio que, de repente, né, a pessoa lá estudou mais, estudou antropologia, sabe como funcionam as mulheres em geral, sabe como funcionam os homens em geral, sabe como... Lógico, né? Existem, inclusive aqui no Instagram, né, tem pessoas que fazem um trabalho magnânimo, mostrando e conduzindo, né? A gente tem vários que a gente conhece, que a gente segue e com que a gente aprende muito. Mas para além disso, né, quando estiver então usando desse tecnicismo aí, desse conhecimento que é advindo dos manuais, dos livros, como outra pessoa, não se esquecer que você é uma pessoa tratando com outra pessoa. Né? E é o que você falou, né? Para isso, a autoconsciência, para além do autoconhecimento, é importante. Tá certo, doutora? Porque vamos combinar que esse happy hour com a água não pode se repetir. Olha, eu não sei. Pelo agora menos que eu voltei pro foco, eu acho que eu vou ou caju amigo para aqueles que são chegados no drink. Mas, enfim, eu acho que a mensagem por hoje é essa, né? A gente vai divulgando aí, vocês podem mandar aí, tanto para mim quanto para a Camila, nos posts lá que a gente colocou.
ou nas caixinhas, conforme a gente for abrindo, aí temos sugestão de temas, de coisas que você gostaria, é o Luiz aí do Pitadas, que vocês gostariam de conversar aqui, bater um papo com a gente, né? Realmente é para ser um espaço leve, mas assim, um espaço onde a gente possa tratar de forma leve de questões profundas, né? Enfim, mas não com peso, assim, é com uma leveza mesmo de um happy hour, né? Então, enfim, agradecemos a todos e esperamos Aceitamos vocês, né? drinks aqui, assim, no momento tem que ser em domicílio, pode mandar entregar aqui, manda no direct que eu falo o endereço, tá? Pois é. Já, mas enfim, mas agradecemos aí a todos a presença e mandem sugestões para os próximos e aguardamos vocês aí para os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Sugira aí do que vocês querem que a gente fale, senão a gente vai falar as nossas, aquilo que a gente quer. Sim. E aí, já temos algumas sugestões aí, né? O programa será do nosso gosto. Não, é para ser para vocês, para vocês. Então, é para dar a sugestão. Sim. E é isso, e Camila vai deixar salva, né, Cá? Para quem não pôde ver agora. Acredito que sim, se tudo der certo. Espero que sim. Se tudo der certo, deixarei. Senão depois a gente conversa aí no privado. Mas tá não adianta, agora no janeiro, tem negócio de quarentena, você não pode sair de casa, então pode ser. Ai, meu Deus. Não então tá, gente. Beijos Ela me cortou. Não te corto. Eu que tenho que encerrar, né? Foi um prazer, pessoal. É você pessoal. que tem que encerrar. Por isso que eu tô dando beijos a todos. Tô indo.